É com alegria que nós voltamos no terceiro bloco do programa Acima de Tudo, o Amor, com a presença do Frei Paulo, do Frei Francisco. E eu queria, Frei Paulo, eu quero que o senhor, eu sei que o Frei Francisco, ele não vai comentar sobre isso, mas eu quero que o senhor conte para nós aquela história linda de fé, que quando iniciou aqui o hospital em 2011, sofreu por 3 auditorias do hospital e foi praticamente dito que era impossível recuperar isso. E o senhor pôde testemunhar todo esse desenrolar. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como foi aquele momento, a posição do Frei, o que você também sentiu no coração que Deus te pedia naquela hora. Sim, Padre Fernando, eu tenho assim a gratidão de poder ter vivido essa grande experiência da providência de Deus no início dessa obra aqui no Hospital São Francisco, na Providência de Deus. Quando nós fomos convidados para vir para cá, né, o Frei Francisco chamou 3 equipes, né, 3 grupos de auditores para fazer uma avaliação no hospital. E aí então, após uma semana de avaliação, reunimos numa sala, onde o Frei conduziu a reunião e todos os técnicos, todos os grandes conhecedores da área hospitalar que estavam presentes naquele momento, concluíram, né, unanimamente que este hospital era irrecuperável, né? Todos eles, não teve um que discordou disso. E foi justamente aí que a gente pôde vivenciar o Frei Francisco tendo uma grande atitude de fé na providência de Deus. Foi quando o Frei Francisco, desafiado por aquela situação, levanta, né, o pano na ponta da mesa, bate sobre a mesa e fala: olha, Deus não nos trouxe aqui para brincar conosco. Deus não nos trouxe aqui para fazer de conta. Se Deus trouxe a gente aqui, é porque Ele tem um propósito. E eu tenho certeza que Ele vai dar um grande sinal, que Ele vai estar conosco. Então estou dizendo a todo mundo que eu fico. Quem quiser ir embora, a porta de saída é a mesma que entrou. Mas eu fico. Eu serei o último a fechar, a passar a chave na porta. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer. E não aconteceu. E hoje estamos aqui falando do sucesso que é esse Hospital São Francisco. E aí aprendemos que não precisa fazer muito, não. É só não atrapalhar que Deus faz. Frei, o hospital é uma grande empresa, podemos dizer assim, né? E como nós sabemos, o mercado ele sofre instabilidade, inflação, competição, é um jogo o mercado. Como que o senhor vê a administração de uma grande empresa como essa, dizendo dessa maneira, e colocando isso na prática do amor? Como conciliar tudo isso com o amor? Eu acredito que sem justiça não há amor. Então, eu considero importante que, acima de tudo, a prática da justiça aconteça para que o resultado venha a ser o exercício do amor. Agora, isso é o que eu disse, custa muito, dá muito trabalho, exige muito da nossa vida, não é? Mas vale a pena. Eu entendo que um hospital hoje é a obra mais importante que um município possa ter na sua ação geográfica. A educação é importante, mas eu não vou na escola doente. Eu vou na escola quando eu estou bem. Eu vou na faculdade quando eu estou bem. Então, a obra hospital, ela é única, porque ela atende as pessoas antes do nascimento e atende depois na hora da mudança de endereço. Então, ela é uma única obra, ela é uma obra sagrada da vida. E isso nós temos que trabalhar muito em conjunto com uma administração muito séria, uma administração bastante comprometedora. Nós temos que criar um time bastante coeso, com bastante fé em Deus, para que a gente possa exercer o amor. Senão, sem time, nós não chegamos a lugar nenhum. E nós enfrentamos nos hospitais a mesma situação que todas as pessoas estão enfrentando. A energia era um valor, hoje é muito mais. E assim, e como continuar caminhando? E como continuar atendendo as pessoas? Então aí vem o grande desafio. Frei Paulo,
Jesus, ele nos ensina no Evangelho que tudo que fizemos aos pequenos é Ele que fazemos. Eu queria que o senhor falasse um pouco como que o senhor vê o profissional da saúde nesse contexto evangélico. Dentro de um hospital, a todo momento, nós temos a oportunidade de viver Mateus 25. Né? Estive doente e vieste me visitar. Mas não só isso, aqui também entra o peregrino, aqui entra o nu, aqui a gente veste, a gente que dá alimento, ou seja, todos esses versículos são vividos. Então, o profissional da saúde, o direto e indireto, até mesmo aquele que trabalha ao atender o telefone de alguém que liga em busca de um atendimento de saúde, aquele que cuida da higiene, da limpeza de um local e até mesmo os enfermeiros, médicos e demais profissionais, diariamente vivem um sacerdócio. É impossível você trabalhar num hospital de fato se não puder viver um sacerdócio, ou seja, de uma entrega total. E a gente vê então que o profissional da saúde, a gente tenta transmitir isso para quem trabalha conosco, tem que viver um sacerdócio. Não pode ser só por uma mera oportunidade financeira ou por uma mera vontade de ter uma carreira na vida. É preciso vivenciar esse sacerdócio, onde o altar é justamente esse leito e diariamente cada um tem a oportunidade de tocar o corpo de Cristo, né? A carne de Cristo, como diz o Papa Francisco, que é cada pessoa que está enferma no nosso leito. Agora nós iremos dar a conclusão do nosso programa, terminando com uma mensagem do Frei Francisco. O Santo Padre, o Papa Francisco, quando esteve nesse hospital, disse assim: o serviço de vocês é muito precioso. E para ser precioso, ele tem que ser divino, ele tem que ser consagrado, porque aí tem um verdadeiro sabor. Então, eu entendo que não há muros que é ouvido mais as preces do que as paredes de um hospital. Então, eu gostaria, neste momento, pedir a bênção para todas as pessoas que aqui dedicam sua vida e por todos aqueles que passam por aqui, como também aqueles que estão, neste momento, agonizando, precisando de um apoio nosso. Como nós somos felizes em poder dar o apoio, quanto tantos pede para receber. Por isso, eu rogo a Deus, a nossa Mãe, Maria Santíssima, São Francisco, que ilumine a cada um de nós e abençoe sempre este programa que tem como meta sublime, acima de tudo, o amor. A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Então nós agradecemos de um modo especial Frei Francisco, Frei Paulo e toda a equipe do hospital que nos acolheu com muito carinho, muito amor, fomos muito bem recebidos. E como se brinca na casa dos franciscanos, que quando se entra num convento franciscano, primeiro se conhece a capela e depois a cozinha. Aqui nós conhecemos a primeira capela, os leitos e a cozinha também. Então agradecemos a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau. Atribuída a São Francisco de Assis, esta frase é a principal inspiração da Associação e Fraternidade Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, entidade criada em Jaci, interior de São Paulo, em 1985 e que recebeu a visita do Papa Francisco em uma de suas unidades no Rio de Janeiro em 2013. A todos, a benção. Obrigado. Referência estadual na administração de empreendimentos da área da saúde e assistência social, a associação é uma entidade filantrópica cristã dedicada a cuidar daqueles a quem falta auxílio e socorro no mundo de hoje, dependentes químicos, doentes, portadores de necessidades especiais, idosos, desabrigados, famintos e tantos outros.
Fundada por Frei Francisco Belotti, Padre Nélio, a Associação e Fraternidade administram mais de 60 serviços nos estados de São Paulo, Pará, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro, no Brasil, e Porto Príncipe, no Haiti, que estão localizados em Jaci, Mirassol, São José do Rio Preto, Tabapuã, Nhandeara, Estrela do Oeste, Santa Fé do Sul, Ilha Solteira, Presidente Prudente, Pirapozinho, Álvares Machado, Porto Primavera, Lins, Pirajuí, Bragança Paulista, Atibaia e Aparecida, capital nacional da fé, Óbidos no Pará, região amazônica, Jataí em Goiás, Uberaba em Minas Gerais e na capital do Rio de Janeiro. São mais de 3.000 leitos e mais de 18.000 atendimentos por dia, sem contar internações, cirurgias e exames. Há ainda outros serviços de saúde, como ambulatórios médicos de especialidades, os AMI, farmácias de alto custo e os polos de atenção integral à saúde mental. Pai, acolhendo de modo especial os dependentes químicos em crise. O pai do Hospital São Francisco, no Rio de Janeiro, foi inaugurado com a bênção do Santo Padre. O próprio Papa escolheu visitar o hospital durante a Jornada Mundial da Juventude, em 2013. A Associação São Francisco e a Rede de Tratamento da Dependência Química ensinam a se debruçar sobre quem passa por dificuldades porque ven nestas personas a face de Cristo, porque nelas está a carne de Cristo que sofre. Obrigado a todo o pessoal do serviço médico e auxiliar aqui empenhado. O serviço de vocês é precioso. A recuperação de dependentes químicos é um dos primeiros e principais trabalhos desenvolvidos pela Associação e Fraternidade. Hoje, sua rede de atendimentos conta com mais de 20 serviços e 700 leitos em comunidades terapêuticas, casas de acolhida, centros de triagem e hospitais, restaurando a vida de homens, mulheres e adolescentes. Eles são acompanhados por equipe multiprofissional, composta por médicos, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, pastorais, voluntários e religiosos. Para atender especificamente idosos e portadores de deficiências físicas e mentais, a associação conta com hospitais lares que acolhem pessoas que não têm mais ninguém que cuide delas. Mantém ainda um recanto para idosos com 11 casas. O albergue acolhe moradores de rua e imigrantes que precisam de abrigo. São 30 leitos, mas serve cerca de 300 refeições gratuitas por dia. A casa-abrigo acolhe doentes e familiares em busca de tratamento de saúde em hospitais de Rio Preto e região. A associação nasceu de uma vocação religiosa. Por isso, mantém centros de espiritualidade para realizar encontros de oração e formação, como os acampamentos. Também alimenta o corpo. O restaurante popular Bom Prato, em Rio Preto, serve mais de 1.300 refeições por dia a R$1 e café da manhã a 50 centavos. O projeto educacional Semeando o Futuro atende crianças de 6 a 18 anos em período inverso ao horário escolar, oferecendo educação e lazer. A associação não tem fins lucrativos, dirigida pelos fundadores leigos e religiosos, e depende de doações para desenvolver seu trabalho. Somente com a colaboração da comunidade e parceiros comprometidos
é possível manter as obras funcionando. Durante o ano, são realizadas diversas campanhas e eventos em todas as unidades, que visam apresentar o trabalho desenvolvido pela instituição e arrecadar fundos para manter os serviços. Os principais são as festas do milho e da mandioca. Realizada há mais de 25 anos, a Festa do Milho reúne cerca de 100 mil pessoas. Com a proteção da Divina Providência e com a ajuda de todos, a entidade abraça cada vez mais novos desafios. Na capital do Haiti, Porto Príncipe, devastada por um terremoto no início de 2010, a Casa São Francisco de Assis, na Providência de Deus, oferece atendimento médico, educacional e nutricional às famílias haitianas, especialmente às mulheres grávidas e crianças. A padaria, mantida pelos próprios religiosos, alimenta centenas de pessoas todos os dias. No Brasil, a associação assume a direção de diversos hospitais. Jataí, em Goiás, Uberaba, em Minas Gerais, em São Paulo, a Santa Casa de Lins, o AME de Atibaia, o Hospital Universitário São Francisco de Assis, em Bragança Paulista. Outra missão especial está na região amazônica, um hospital e atendimentos médicos às populações ribeirinhas de Óbidos, no Pará. No Rio de Janeiro, o Hospital São Francisco é um dos maiores complexos hospitalares do estado. Além dos atendimentos realizados pelo SUS, destaca-se o Centro Estadual do Trauma do Idoso e o Centro Estadual de Transplantes, atingindo recordes de procedimentos no estado. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por assim